Boa noite a todos, que Deus, que Jesus, que a espiritualidade amiga nos abençoe nesse instante, derramando sobre nós as suas bênçãos generosas de que tanto precisamos. Que possamos estar envolvidos nas vibrações positivas da espiritualidade amiga, que nos ajudem e nos fortaleçam em nossas dificuldades. Nós vamos falar hoje sobre o tema sofrimento e resignação. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, versículo 7, no item denominado paciência, há uma mensagem escrita em Havre, na França, em 1862, e assinada por um espírito amigo, que anos mais tarde nós viemos a saber que se trata da Dulce Joana de Ângeles, mentora e orientadora de Divaldo Pereira Franco. Diz o trecho da mensagem: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofreis. Pelo contrário, agradecei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no outro. Neste trecho, Joana nos exorta a que nós passemos a compreender o significado da dor, a agradecer a Deus por essa ferramenta que nos dá para o crescimento espiritual e para que possamos cada vez mais caminhar em direção aos nossos principais objetivos como caminhantes do universo. Esse tema, sofrimento e resignação, Joana de Ângeles dissecou completamente em seu primeiro livro da série psicológica, chamado Plenitude. Ela falou sobre sofrimento e resignação, sob a ótica cristã e budista, e deu as prováveis soluções espíritas. Analisando apenas o que existe nesse livro Plenitude e no Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos retirar um número muito grande de reflexões sobre o que é o sofrimento e a resignação. Resignação que, segundo o próprio Evangelho, é o consentimento do coração. Mas será que nós sabemos exatamente o que é sofrimento e resignação? Nós somos, por natureza, muito descontentes. Nada nos satisfaz. Quando nós conseguimos uma coisa, nós queremos outra. Quando nós achamos que vai ficar bom, já não está mais, nós já queremos uma coisa melhor ainda. Então, nós somos descontentes pelo nosso próprio grau evolutivo. É verdade que nós somos habitantes ainda de um planeta inferior, de um planeta de expiação e de provas, que está em fase de transição para a regeneração, mas que ainda está sujeito a grandes sofrimentos físicos, morais e espirituais. Esse inconformismo, que é fruto da nossa visão materialista
do mundo faz com que nós vejamos, sob forma de dor e de sofrimento, apenas circunstâncias naturais da nossa vida, processos pelos quais nós temos que passar, fases que são nossas, da nossa caminhada evolucional. E nós não podemos também nos sentirmos inconformados. Bom, inconformados eu já disse, nós somos inconformistas, mas ainda mais do que inconformados, nós nos sentimos tristes, lamentando tudo aquilo que nos acontece, enchendo-nos de autopiedade, porque essas queixas, não nos levarão a lugar nenhum. O que nós precisamos, quando enfrentamos um problema qualquer, uma vicissitude qualquer, nós precisamos de resignação. E resignação significa aceitar a vida como ela é. Se eu estou doente, eu tenho que me resignar e não me lamentar. Porque a resignação é aquilo que eu estou vivendo naquele momento. Mas prestemos bem atenção, porque a resignação não significa se deixar levar à mercê da correnteza. Ah, eu estou doente, deixa para lá, Deus quis assim. Não. A resignação, ela tem que ser uma resignação ativa e não uma resignação passiva. Nós temos que aceitar tudo aquilo que nós sofremos. Mas nós precisamos, em primeiro, admitir a realidade. A realidade é aquela que nós estamos vivendo. Temos que buscar conhecer essa realidade. Por que nós estamos passando por determinados problemas? Admitindo a realidade, conhecendo a realidade, nós vamos então trabalhar para encontrar soluções. Essa é a resignação consciente. Estudar, procurar compreender o que é que está acontecendo na nossa vida e o que é que nós podemos fazer para nos livrarmos dessa situação. Deus não quer e nunca quis que nós fôssemos sofredores, em hipótese alguma. Mas nós próprios somos os culpados. Nós erramos e quando erramos temos que pagar pelos erros cometidos, na mesma proporção. Erros muito grandes, os pagamentos são maiores. Erros pequenos, os pagamentos são menores. Então nós temos que lutar sim. Não é ficar sentado na beira da estrada esperando a vida passar, conformado com tudo aquilo. Não, está bom assim, Deus quer. Olha, Deus não quer nada. Deus nos deu o livre-arbítrio e nós estamos aqui para gerenciar a nossa própria vida. Então nós temos que promover mudanças. E nessa promoção de mudanças, que é uma alteração do nosso conhecimento, do nosso comportamento, nós vamos conseguir alterar muitos problemas da nossa vida que nós nem sequer poderíamos imaginar. Problemas pequenos do dia a dia, somados, viram um problemão. E se nós resolvermos cada probleminha isolado, nós acabaremos por estar resolvendo aquele problemão que estava nos atrapalhando. As pessoas se sentem muito sofredoras também, aliás, eu acho que a maior causa de sofrimento é
a doença. A pessoa enferma, ela se sente punida, ela se sente em sofrimento. E é muito difícil encontrar a resignação. Por que isso? Porque nós não entendemos isso que eu acabei de dizer. Nós não entendemos os mecanismos da nossa vida, os mecanismos da nossa evolução. Tudo aquilo pelo qual nós estamos passando faz parte do nosso aprendizado. A Terra é uma escola, todo mundo já sabe disso. E se nós estamos em uma escola, nós temos que aprender alguma coisa. Exceto aqueles que matam aula, que não vão na escola, que não aprendem nada. Mas nós estamos aqui exatamente para isso, para aprender. Aprender sobre nós e aprender sobre os outros. Autoconhecimento e conhecimento para ajudar os nossos irmãos. Mas, na realidade, a doença, ela não é um sofrimento. A doença é, como eu disse, uma lição que tem 3 principais bases. A doença, ela é reciclagem. A doença é expurgo e a doença é aprendizado. Por que a doença é reciclagem? Reciclagem é melhorar alguma coisa, né? Está tudo errado, a gente faz as coisas erradas, depois precisa melhorar. E nós levamos a nossa vida sem muitas grandes preocupações. Nós não nos preocupamos com a alimentação, nós fumamos, nós bebemos, nós somos noctívagos e temos aí uma série de vícios. E tudo isso afeta a nossa saúde física. Mas há pessoas que, apesar de todos esses vícios, todos esses problemas, são pessoas merecedoras do auxílio espiritual. Então vem a doença, vem a enfermidade. O indivíduo passa um apuro lá, né? Um apuro porque ele fuma muito. Lá deu edema pulmonar, às vezes precisa tirar um pulmão. O outro tem problemas de câncer no intestino por excesso de comida, o outro tem um infarto porque engordou demais. Não estou falando diretamente para ninguém, nem para mim. Mas é assim, come demais, depois tem infarto, depois tem isso, tem diabetes, tem isso, tem aquilo. Mas, mesmo assim, somos merecedores dessa reciclagem. E Deus nos envia a doença. E nós cuidamos. E nós nos resignamos. E nós conseguimos, muitos de nós, fugir da lamentação. E quando nós saramos, nós estamos reciclados. Muita coisa do que nós fazíamos, nós não vamos fazer mais. Pode ter certeza disso. Aquele que teve um membro amputado por excesso de glicose no sangue, quando ele se restabelecer, olha, não sei, mas se oferecer para ele um bolo bem caramelado, cheio de glacê, eu acho que ele não vai aceitar, porque aquele pedaço de bolo vai estar ligado a todo o problema, a toda a dor que ele passou lá no hospital por conta da diabetes. E assim com outras e outras doenças. A doença também é expurgo. Expurgo porque, às vezes, nós vamos absorvendo de uma tal forma as vibrações negativas do mundo em que nós vivemos, e nós acabamos por ficar encharcados de más vibrações. Então, nós não somos capazes de nos sentir felizes, nós não somos capazes de tratar bem ninguém, nós só queremos fazer a coisa que é aquilo que nós fazemos, ou então somos uma maravilha de pessoa fora de casa, quando entramos dentro de casa já entramos coléricos, dando pontapé e gritando com as crianças, gritando com a mulher. Tudo isso pode ser motivo de excesso de vibrações negativas.
E para isso também tem o Espírito manda a cura. Ele manda a doença. Ele manda a doença. E o indivíduo passa pela enfermidade, por todos os problemas da enfermidade. E ele percebe que aquela mulher que ele grita tanto, que aqueles filhos que ele trata mal, fizeram dele quase um Deus durante o seu problema, provaram o seu amor. E quando curado, ele volta diferente. Ele volta expurgado de tudo aquilo que ele tinha de ruim dentro de si. Às vezes não 100%, ou na maioria dos casos não 100%, mas consegue expurgar muita coisa ruim do seu íntimo, do seu coração. Aí vocês podem dizer, mas a maioria das pessoas morre de doença. Então a doença não está nem reciclando, nem expurgando. Esqueci de falar da aprendizagem. Mas a aprendizagem é óbvia. Passa pela dificuldade da enfermidade, aprende que precisa mudar e muda. E nós morremos de doença, sim. Claro, nós não vamos desencarnar todo mundo. Então vamos desencarnar de doença. Porque nós ainda não estamos preparados para dormir um sono tranquilo e acordar na pátria espiritual cercado pelos amigos e pelos parentes. Então, que seja pela doença mesmo, né? Fazer o quê? Não é só a doença que nos cria problemas, que nos revolta. Há muitas causas. O envelhecimento, as perdas financeiras, as traições, a perda de familiares, tudo isso causa nos nossos corações aquele sentimento de injustiça. É uma angústia, um sofrimento, porque nós não temos o hábito de meditar e de refletir sobre a nossa vida. Eu acabei de dizer aqui, nós temos que pensar o que é que nós estamos fazendo de errado e o que é que nós podemos consertar. Mas nós não temos esse hábito de meditar e refletir. Eu estou doente. É um sofrimento imenso, uma lamentação imensa. Não é capaz de ficar calado, meditando e dizer o que foi que eu fiz, que eu estou com esse problema sério de cirrose. O que será que eu andei fazendo? O que é que eu preciso mudar na minha vida? Mas, o que acontece? A maioria dos doentes deixam que o desalento tome conta deles. Ficam queixosos, lamentosos, deixam-se pender para o lado da preguiça, do ócio, que é o pior que pode acontecer na vida de uma pessoa. Mas não são todos que acontece isso. Então a gente pergunta, será que há pessoas privilegiadas que não têm sofrimento? Aí nós chegaremos já no caso da injustiça de Deus, né? Porque que uns são felizes e os outros são infelizes. Mas em absoluto, não existem pessoas que não tenham a sua parcela de sofrimento. Todos nós aqui temos o nosso sofrimento, seja grande ou seja pequeno, sempre de acordo com o nosso merecimento e com o nosso crescimento evolucional e com os erros que nós cometemos. Mas todos nós, ontem, hoje ou amanhã, temos ou teremos a nossa cota de sofrimento. Esperamos que não seja uma cota muito grande, que ela seja diminuída. E nós também não podemos pedir o afastamento da nossa dor. Há pessoas que oram pedindo, meu Jesus, eu não aguento mais a dor do meu joelho, cura a minha artrose. Está perdendo tempo.
Está perdendo tempo. Deus não vai curar a artrose de ninguém. Nós é que precisamos nos resignar, perseverar, agir, lutar para conseguir o êxito. Emmanuel nos diz que, nem como é que ele diz, o que parece derrota, muitas vezes é vitória. Quantas vezes nós desejamos tanto uma coisa, não conseguimos e ficamos nervosos? Por quê? Se Deus deu para o outro, por que não deu para mim? Passa-se o tempo, meses ou anos, e nós vamos perceber que aquilo que nós tínhamos pedido estava totalmente errado. Se Deus nos tivesse atendido, nós estaríamos num buraco sem fundo. Então, muitas vezes, o que parece derrota é vitória. Por isso, nada de lamentação e de queixas. E até mesmo os espíritos evoluídos têm os seus problemas. Vocês acham que Jesus é satisfeitíssimo de ver tanta guerra, tanto sangue, tanta luta derramada em seu nome, em toda a história, em todo o tempo, atualmente, tanta dor por ele, pelos seus ensinos? Só que o espírito de escola, como é o caso de Jesus, ele já atingiu um grau de perfeição que ele compreende perfeitamente que nós temos que passar por isso. Então não adianta ter pena. É fase da sua evolução. Você vai ter que passar por isso e vai ter que se livrar sozinho. Então por que Jesus teria pena de nós? Coitadinho, está sofrendo tanto. Não. Ele está enfrentando um desafio que ele tem que enfrentar normalmente na sua marcha evolucional. Os espíritos compreendem, mas também não significa que eles estão de acordo com as nossas posturas. Em outras palavras, Jesus e todos aqueles que nós achamos que não têm sofrimento, são criaturas que já entenderam que o sofrimento é desafio que deve ser enfrentado e vencido. Ao contrário dos outros que não entendem e que sabem apenas chorar, reclamar, encher-se de autopiedade, porque o mundo não está lhe correspondendo aos anseios. O mundo não está fazendo o que ele quer. Essas pessoas não têm vontade de melhorar. E insistem em chamar os desafios de sofrimento e de dor. E de reclamar, e reclamar sempre. E nós não podemos, aliás, esse tipo de pessoa, são pessoas que quando a gente às vezes quer ensinar, quer falar alguma coisa, cita Jesus como exemplo, as pessoas dizem, mas Jesus é Jesus. Eu não sou igual a Jesus, não sou evoluído como Jesus, portanto não posso agir como ele. Só que nós nos esquecemos que Jesus, quando passou pela terra, sofreu, foi martirizado, foi crucificado. Ele passou por tudo isso num corpo de carne igualzinho ao nosso. Num corpo de carne que vertia sangue e que sentia dores. Portanto, Jesus enfrentou as mesmas dores que nós enfrentamos. E que ainda assim a gente achar que Jesus está... Não, Jesus mesmo assim, era só 3 anos, depois foi crucificado, foi para o céu. Não dá. Mesmo assim, acha que Jesus está um exemplo muito alto.
Vamos descer então e olhar à nossa volta, olhar para trás para os outros nossos irmãos. Quantas pessoas que têm dores e sofrimentos muito maiores do que os nossos? Paraplégicos, tetraplégicos, em síndrome de Down, esquizofrenia, paranoias e tantas doenças que fazem com que a criatura sofra realmente e que sofram também os seus familiares. Acho que foi ontem ou anteontem, no Jornal Nacional, a reportagem sobre o trânsito nas grandes cidades. Os ônibus têm que ser adaptados para os deficientes. São mínimos os ônibus adaptados. E uma senhora deficiente lá que eles estavam entrevistando, ela ficou um tempo enorme esperando passar um ônibus adaptado. Demorou. Quando passou o ônibus estava quebrado, não subia a cadeira. Lá ficou a senhora esperando mais um tempo. Aí veio o ônibus, graças a Deus aquele suspendeu e ela foi. E depois, não sei se naquele dia depois, mostra a mesma senhora descendo de um ônibus adaptado e no meio do caminho o elevador da cadeira de rodas emperrou. Não ia nem para cima e nem para baixo. E essa senhora, paraplégica, trabalha fora. Ela é gerente, uma pessoa graduada, de um escritório. Ela trabalha todos os dias, ela tem horário. Ela cumpre horário, com toda dificuldade, usando esse tipo de ônibus. Olha o sofrimento. E nós reclamando de uma dorzinha de cabeça. De um espinho que inflamou lá no dedão do pé. De um corte no dedo. Porque nós gostamos mesmo de reclamar. Mas ainda assim a gente acha que esse pessoal já está acostumado, né? São pessoas de fibra, mas que estão acostumados. Cegos que trabalham em firmas e com computação, jogam futebol, jogam basquete, não sei como, mas eles conseguem vencer os seus limites. E nós estamos agora, mais ou menos próximo das Olimpíadas, e logo em seguida das Paralimpíadas que os concorrentes, que os atletas, são todos com problemas físicos ou problemas mentais leves. São pessoas especiais. São pessoas não deficientes, mas pessoas diferentes. E pessoas que procuram vencer os seus limites exatamente para mostrar que eles não têm limites. E nós ficamos ali olhando boquiabertos, corredores com 2 pernas mecânicas, nadadores sem os 2 braços, a corredora mais veloz, de não sei de que distância, é cega. E por aí adiante. São indivíduos que lutam até o último grau de poder para conseguir mostrar que eles podem sim fazer aquilo que os outros fazem. E nós temos o direito de reclamar? Nós não temos o direito de reclamar. Quando nós formos pensar assim, por quê? Dá uma olhadinha para o lado do ombro esquerdo ou o ombro direito e imaginem a fileira de caminhantes com enormes sofrimentos que vêm se arrastando atrás de nós. E nós? O que nós fazemos quando arrumamos uma dorzinha? Já acabei, já falei, já repeti. Nós sabemos apenas lamentar.
E, infelizmente, hoje é o atestado médico. Qualquer coisinha, 3 dias de atestado médico. Um furinho no dedo dá 3 dias de atestado médico. Então nós, além de nos lamentarmos, nós nos aproveitamos dos nossos pseudo-sofrimentos para, né, ganhar uns diazinhos sem trabalhar. E de forma idêntica são os desafios da vida. Nós estamos dizendo aqui dos desafios pessoais, dos paraplégicos, dos sofredores. Mas nós temos desafios da vida, da nossa vida. E Deus só nos permite enfrentar provas que Ele sabe que nós podemos vencer. Há uma lição de Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz o seguinte: Deus não faz a prova acima das forças daquele que a pede. Não permite senão aquelas que podem ser cumpridas. Se não se triunfa, não é pois a possibilidade que falta, mas a vontade. Porque quantas pessoas existem que vivem pelos caminhos errados e neles se comprazem. Então estejamos certos que esse fardo que está aqui nos nossos ombros, nós podemos carregar. Não é excessivo para a força que nós temos. Refletindo sobre esse pequeno texto, nós acabamos por ter certeza de que nós não carregamos pesos acima das nossas forças e que, na realidade, também fomos nós que pedimos. Somos nós que pedimos as nossas provas. Deus nos dá aquela que nós podemos carregar. Então, agora, por que vai lamentar? Não lamenta. Vai tratar de cumprir aquilo que prometeu anteriormente. E seria interessante aqui agora dizer umas palavrinhas de Carlos Bacelli na psicografia de Chico Xavier, que cabe bem aqui sobre o que eu disse. Ele diz o seguinte: não, jamais te desesperes. Tudo na vida passa. A aflição, quando está muito grande, ela começa a diminuir. Quando a prova atinge o seu auge, ela vai declinar. Quando a situação é desesperante ao extremo, aí sim nós precisamos tomar as nossas soluções. Lutas que se agigantam são prenúncio de paz. E quando o ódio se acirra, o amor é inevitável. Então vejam, é toda uma trajetória. As aflições, elas vão passar. Nós vamos poder ter o aumento das aflições, a diminuição das aflições, o aumento do ódio, da guerra. Mas um dia, no final, quando as coisas estiverem no seu limite máximo, o amor virá. E o amor é invencível. Agora eu gostaria de terminar com uma... Não é nem um poema, é uns versinhos de Casimiro Cunha na psicografia de Chico Xavier. Mas eu gostaria que vocês me acompanhassem. São 4 versinhos. Eu falo os 3 primeiros e vocês em uníssono respondem com o refrão. O refrão é o seguinte: ajuda com mais amor. Então vamos lá.
rodas à vida o roteiro da vida superior. E a vida responde sempre. Pode falar mais forte. Ajuda com mais amor. Procurando desse modo caminho renovador em toda dificuldade. Se esperas pelo futuro como um ninho aberto em flor, arando a terra do sonho, recebe, pois, o infortúnio com desassombro e valor. Se a provação recrudesce, suporta com paciência a nuvem do dissabor e buscando nova alegria, caluniaram-te a vida? Perdoa, seja a quem for. Quem vive com a verdade, amigos desavisados trouxeram-te trevas e dor? Ajuda com mais amor. Feriram-te as esperanças, brandindo o verbo agressor. Não critiques, não te queixes. Ante o jogo das ilusões que o mal te vem a propor, no cultivo da humildade. E se desejas alcançar a comunhão com o Senhor, arrima-te à caridade e ajuda com mais amor. Que Deus nos abençoe.